Olá, que Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um Recado do Coração de Deus. Daqui a pouquinho, mais um dia desse estudo precioso sobre a vida de Davi. Mas antes de começar o estudo, eu quero mandar um grande beijo para todas as líderes do Ministério das Mulheres que Vencem na Graça. Esse ministério abençoado que está espalhado aí por todo o Brasil e também no exterior. Há líderes no exterior também, esposas de pastores que estão fazendo reuniões para mulheres também em outros países onde a nossa igreja, onde o nosso ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus se encontra. Então hoje estou aqui representando a esse ministério, todas as mulheres que vencem, mandando um beijo no coração de todas vocês. Quero mandar um beijo especial para a região do Meier. Temos ali 13 líderes na região do Meier, onde eu tive a oportunidade de estar com elas durante o ano passado, enquanto ainda estava no Meier. Hoje eu sirvo ao Senhor com a equipe de Madureira, mas foi um ano muito precioso, um ano de muito aprendizado. Então eu sei que elas também assistem o nosso programa, então sintam-se abraçadas, um beijo no coração de todas vocês da região do Meier. Beijo pastora Vânia, pastora Margarete, pastora Mônica também, e um beijo grande, enorme para todas as líderes que fazem parte do Ministério das Mulheres que Vencem na Graça. Amém? Que Deus continue sustentando vocês com mão forte. Que Deus abençoe. Pois é, antes de começar o estudo também, quero falar mais uma coisa, lembrar mais uma vez que esse estudo maravilhoso, ele vai se estender até o dia 23 de abril, Então a gente ainda tem bastante alimento, tem bastante comida do céu aí para receber até o dia 23 de abril. E eu tenho certeza que essa palavra, essa revelação, esse entendimento tem preenchido a sua vida e tem feito você crescer em Cristo, assim como está fazendo com a minha vida também. Amém? Bom, o nosso título de hoje começa dizendo compaixão recusada. Eita, o que vem por aí, hein? Em 2 Samuel, no capítulo 10, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum o seu pesar pela morte do pai dele. Com esse capítulo de 2 Samuel, marcamos o fim da era de ouro do reinado de Davi. No próximo programa, nós veremos esse rei cometer um pecado que vai comprometer todo o restante da vida dele. Portanto, vamos aproveitar aqui os próximos exemplos do seu caráter. Quando Naás, o rei dos Amonitas, morreu, Davi demonstrou uma comovente solidariedade com o sofrimento. Ele sabia mais do que ninguém que a coroa não tornava uma pessoa sem sentimentos e imune a perdas. Embora Saul não fosse seu pai e o tenha tratado mal, Davi lamentou a morte dele. Da mesma forma, Hanum estava assumindo o governo dos Amonitas com a morte de seu pai. Davi acreditava em manifestações de carinho. Nós vimos um exemplo da bondade de Davi com Mefibosete. Ele tentou algo parecido com o enlutado rei de Amon, desejando expressar, como eu falei, uma sincera solidariedade. Expressar solidariedade é uma manifestação do caráter de Deus. Você também pode contar com um Deus solidário nas suas necessidades. Veja como Davi descreve o coração compassivo de Deus lá no Salmo 103:13. Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. No Salmo 116, no verso 5, ele diz: O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Já lá no Salmo 145, no versículo 9, ele declara: O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Deus é sempre compassivo. Mas a sua compaixão, ou seja, a compaixão de Deus, nem sempre é aceita. Davi experimentou algo nesse sentido quando Hanum rejeitou a manifestação de solidariedade de Davi.
Os nobres amonitas levaram Hanum a acreditar que Davi tinha motivos escusos, ocultos, para enviar aqueles homens. Eles tentaram fazer o novo rei se sentir um tolo por confiar na solidariedade de Davi. Achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Em outras palavras, eles quiseram dizer: você é algum tipo de ingênuo ou idiota? Para eles, Davi espionava aquele reino para conquistá-lo depois. Seguindo o conselho dos seus nobres, Hanum humilhou os enviados de Davi, mandando raspar metade da barba de cada um e cortando metade das roupas deles até as nádegas. Simbolicamente, ele fez os mensageiros de Davi parecerem homens pela metade. Observamos aqui uma semelhança importante entre a solidariedade rejeitada de Davi, manifestada pela humilhação de seus mensageiros, com a de Deus, manifestada pela humanidade quando rejeitou a Cristo. A mais gloriosa expressão da compaixão de Deus por um mundo em agonia foi Jesus, o seu Filho. Deus mandou Jesus ao mundo como o mensageiro da sua compaixão pela miséria dos homens. E o Mestre também foi recebido por caluniadores, exatamente como aqueles amonitas. Por fim, a sua mensagem de solidariedade, a mensagem de Deus, foi rejeitada exatamente por aqueles a quem ela foi primeiro dirigida. E Jesus foi pendurado em uma cruz em completa humilhação. Nós vimos o caráter de Davi refletir então a compaixão do Senhor. Agora, nos voltamos para outro aspecto do caráter de Deus, o protecionismo do rei em relação aos seus. Davi mandou novos mensageiros para encontrar a delegação que voltava dos amonitas para evitar que aquela humilhação se tornasse o quê? Pública. Ele providenciou recursos para que aqueles homens ficassem em Jericó até que suas barbas crescessem, porque ele sabia que uma barba raspada era considerada naquela cultura, naquela época, um insulto. Na verdade, ele lançou um manto sobre os seus corpos seminus e criou um plano para preservar a dignidade deles. Talvez eu e você que vivemos nesse tempo, nós possamos não compreender muito a dimensão desse tipo de humilhação para os hebreus. Mas a ideia de ter o corpo exposto daquela maneira era humilhante para qualquer um. Mas para um hebreu, entenda, aquilo era pior do que a morte. Davi protegeu bravamente a dignidade dos seus homens. E Deus é um protetor ainda maior. Vamos recapitular as virtudes que encontramos nesses capítulos de 2 Samuel. Davi era humilde, confiável, adorador, cooperativo, dedicado e honesto. Além disso, ele era um rei justo, um administrador eficiente, um iniciador de relacionamentos, alguém bondoso, amoroso, equilibrado, restaurador, acolhedor, compassivo, protetor e impetuoso contra os males feitos ao seu povo. Vimos Davi aqui aonde? No seu melhor, expressando as características do Espírito de Deus dentro dele. Seu coração era moldado segundo o coração de Deus. Por algum tempo, Davi foi o maior rei que já existiu, o favorito do Senhor. Mas, a partir da próxima segunda-feira, veremos as consequências do pecado na vida de Davi. Esteja conosco, vai continuar valendo a pena. Que Deus te abençoe. Se você quer ter acesso às mensagens da pastora Andréia Rocha e aos estudos que são ministrados em nosso programa,
Acesse a página do Recado do Coração de Deus no YouTube, youtube.com/Recado Oficial. Recado do Coração de Deus, levando a palavra de vida ao seu coração.